I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my... Oi, pessoal, tudo bem? Eu trouxe para vocês, nessa época aí de Copa do Mundo, o mapa do Brasil com a bandeira no meio, tá? Isso daqui é um gráfico de ponto cruz que eu peguei e dei uma adaptada e trouxe para vocês, ó. Que gracinha que fica. Vocês podem fazer pulseira, ó, o tamanho fica muito bom. Pode fazer brinco. Fica super leve, fica legal também como brinco, pingente, colocar em chinelo, aplicar em roupa, onde vocês quiserem, tá? Em tiara de criança, o que vocês quiserem fazer. Pode fazer com pedras maiores, pode fazer com nylon de 20 a 25, tá? Pode fazer com pérola número 3, que eu acho que dá certo também, tá bom? Espero que vocês gostem, vamos pro vídeo. Já deixei no início do vídeo todos os materiais que eu vou utilizar e as cores de miçanga também. Estamos usando aqui uma agulha número 9, essas coisas aqui do meu dedo, a canetinha, que eu fiz um gráfico aqui do mapa do Brasil, tá? E a linha 100% poliamida número 60, vou usar na cor bege. Então, nós vamos começar com 4 miçangas. Esse ponto que eu vou fazer é o ponto quadrado, tá? O ponto reto, aquele do tear. Só que eu vou fazer manual, ó. Então, a gente começa com 4 miçangas verdes, puxa aqui até o final da linha, deixa aqui um pouquinho para poder segurar, de 10 a 15 centímetros, e volta de baixo para cima por dentro de 2 miçangas. Vamos começar fazendo 2 carreiras por vez. Ó, vai ficar assim, ó. Olha o que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos deixar as miçangas de onde estão saindo a linha para o lado direito, tá? Ó, vamos entrar aqui novamente nas 2, só para poder ficar melhor isso aqui, ó, mais durinho. E vamos subir pelas outras 2 aqui do lado. E aqui nós vamos continuar colocando de 2 em 2 aqui, tá? Agora nós vamos colocar 2 verdes, e entrar em uma verde aqui, ó, do lado esquerdo. Entra na verde, em uma só, tá? Ó, ajeita as miçangas, deita a linha pro lado de cá e sobe nas 2 verdes do lado de cá. Agora, uma verde e uma amarela, entra na verde, ajeita, volta pelas 2 verdes. No começo vai ficar meio complicadinho aqui de segurar. Depois tudo se ajeita. Agora, 2 amarelas, entra na amarela, volta, ó, pela verde e pela amarela. Mais 2 amarelas, entra na amarela, volta pelas 2 amarelas. Vai apertando para não ficar frouxo. Agora, uma amarela e uma azul. Estou usando azul bique brilhante, tá? Para dar um brilhozinho aí na peça, ó. Entra na amarela do lado esquerdo. Volta pelas 2 amarelas. Uma azul e uma branca, entra na azul. Volta pela amarela e pela azul. Novamente, uma azul e uma branca, entra na branca. E volta pelas 2 azuis. Nós vamos fazer aqui, ó, uma azul e uma branca por 7 vezes, ó. Eu já fiz 2 aqui. Nós vamos fazer 7, então faltam 5 vezes.
Vamos colocar uma azul e uma branca, entrar na branca e voltar pelas duas azuis, tá? Ó, fizemos 3, vamos fazer mais 2. Azul e branca, entra na branca. Volta pelas duas azuis. Azul e branca, entra na branca. E volta pelas duas azuis. Ó, fizemos 3, 4, 5. São 7. 6. E a 7ª. Ó, então, fizemos 7 vezes uma azul e uma branca. Agora, uma amarela e uma azul, entra na branca. Sobe na azul e na amarela. Duas amarelas, entra na azul. Volta nas duas amarelas. Mais duas amarelas, entra na amarela. Volta nas duas amarelas. Uma verde e uma amarela, entra na amarela. Volta na amarela e na verde. Duas verdes, entra na amarela. E volta nas duas verdes. Nós vamos fazer aqui, ó, mais duas verdes, entra na verde. E volta pelas duas. Nós vamos fazer aqui um total com duas verdes por 6 vezes. Já fizemos 2 vezes, ó, uma e duas, quando tem duas verdes, tá? Nós vamos fazer mais 4. Ó, duas verdes. Mais duas. Mais duas. Ó, são 6 vezes. Fizemos 5 e a sexta vez aqui. Ó, terminamos aqui essa carreira central. Agora, a gente vai virar. Agora, de duas em duas. Viramos aqui, vamos começar com duas. Entra nas duas verdes. Então, ó, fizemos 2, 4. São 8, tá? Mais duas. Entra nas duas verdes. E volta pelas duas. 6. E mais duas, entra na amarela e na verde. Volta pelas duas verdes. 8. Ó, colocamos aqui 8 verdes. Agora, nós vamos colocar uma verde e uma amarela e entrar nas duas amarelas. Volta pela verde e pela amarela. Então, o total aqui desta carreira que a gente acabou de colocar, tem que ter 9 verdes, ó. 3, 6, 9. E uma amarela. Agora, uma amarela e uma azul, entra nas duas azuis. Volta pela amarela e pela azul.
duas azuis, entra nas duas azuis. E volta pelas duas. Colocamos 3 azuis aqui, ó. Agora, mais duas azuis, entra nas duas azuis. Presta atenção onde você tá entrando para não errar e ter que desmanchar, tá? Ó, volta aqui pelas duas azuis. Sempre faz aquela técnica de colocar a agulha para ver se está na carreira certa, tá? Se está entrando na carreira certa. Agora, duas amarelas. Entra na amarela e na azul. Volta pelas duas amarelas. Duas verdes, entra nas duas amarelas. E volta pelas duas verdes. Mais duas verdes, entra nas duas verdes. E volta pelas duas. Para finalizar a carreira, duas verdes. Entra nas duas verdes. E volta pelas duas. Nós vamos fazer o seguinte aqui. Vamos entrar nesta carreira aqui do meio. Entra aqui. Entramos aqui, ó, na primeira verde do meio, tá? Vamos descer aqui pro lado, ó. Desce aqui e sobe na segunda verde aqui, ó. Subir aqui na segunda verde. Vamos descer aqui nessas duas verdes agora, ó. Que aqui nós vamos colocar uma miçanga a mais aqui. Ó, descemos aqui nas duas verdes. Dá uma apertadinha para ficar certinho. Vamos colocar uma verde. Ó. Vamos puxar a miçanga. Esse fio aqui, depois a gente vai dar um jeito nele, ó. Puxa a miçanga até encostar aqui no trabalho. E aí, a gente volta, pula ela e volta por dentro de 3 verdes. Ó, ela vai se encaixar aqui como se fosse uma miçanga a mais, tá? Ó, e vamos descer aqui por dentro de 3 verdes. Então, voltei aqui, ó, em 3 verdes, vou pôr a linha pro lado e vou subir aqui, ó, nesta primeira verde. Do lado de cá, tá? Ó. E vira o trabalho. A linha está saindo aqui por baixo da terceira verde, ó. Nós viramos aqui o trabalho e a linha está saindo por baixo da terceira verde, tá? Vamos colocar duas verdes e entrar nas duas verdes. Se não conseguir entrar com facilidade, ó, empurra com a unha assim. Tá vendo? A miçanga, ela sobe, fica mais fácil. E vamos voltar por dentro das duas. Cuidado, ó, aqui você vai descer por baixo da terceira verde e colocar duas verdes, tá? Então, vão ficar duas aqui sem miçanga no início. Ó, mais duas verdes e entra nas duas verdes. Volta pelas duas. Agora, uma verde e uma amarela, entra nas duas amarelas. Volta pelas duas. Duas amarelas, entra nas duas azuis. E sobe por elas. Mais duas amarelas, entra nas duas azuis.
volta pelas amarelas. Mais 2, entra na amarela e na azul. E volta pelas 2 amarelas. Ó, colocamos aqui 3, 6, 7. São 7 amarelas aqui, tá? Agora, nós vamos finalizar com 8 verdes. Ó, 2 verdes, entra na verde e na amarela. Volta pelas 2. Mais 2 verdes, entra nas 2 verdes. Volta pelas 2. Mais 2 verdes, entra nas 2. Colocamos 6. São 8. As 2 últimas miçangas dessa carreira, ó. 2 verdes, entra nas 2 verdes. E volta pelas 2. As 2 últimas miçangas vão ficar sem nada, tá? Ó. Vamos finalizar aqui, ó, com as 2 verdes. Agora, a gente vira. Vamos começar agora com 2 verdes e entrar nas 2 verdes. E o total aqui são 10, ó, de 2 em 2, tá? Ó, 4. Mais 2. Entra nas 2 verdes. Mais 2, entra nas 2 verdes. Então, colocamos aqui 8 miçangas, são 10, 8 verdes. Agora, mais 2 verdes, entra nas 2 amarelas. Então, a gente totalizou aqui o início dessa carreira com 10 miçangas verdes, tá? Tem que ter 10 verdes. Agora, vamos colocar 2 amarelas e entrar nas 2 amarelas. Uma amarela e uma verde, entrar nas 2 amarelas. Duas verdes, entra na verde e na amarela. E mais 2 verdes, entra nas 2 verdes. As 2 últimas vai ficar sem miçanga. Terminamos aqui a carreira com 5 verdes, tá? 5 miçangas. Agora, a gente vira. E nós temos que sair desta 4ª miçanga aqui, ó, embaixo da 4ª miçanga. Então, nós vamos entrar aqui, ó, nesta segunda do lado, a mesma que está do lado dessa que nós estamos saindo, ó, na 3ª miçanga da carreira anterior. Vamos entrar na 3ª, passar pelas 3 verdes e sair na amarela. Entramos aqui nas 3 verdes e na amarela. Vamos aqui para o lado e vamos descer nesta verde, que é a 4ª verde desta carreira aqui, ó. 1, 2, 3. Na 4ª verde, estamos descendo por baixo. Vamos colocar 2 verdes e entrar nas 2 verdes. Ó, colocamos 2, mais 2 verdes, entra nas 2 amarelas. O total aqui são 15 verdes. Nós vamos fazer de 2 em 2 até dar 14. Ó,
mais 2, entra na verde e na amarela. Mais 2, entra nas 2 verdes. Mais 2 nas 2 verdes. E mais 2 entra nas 2 verdes, ó. Mais 2 entra nas 2 verdes. Aqui, ó, faltou uma, né? Então, vamos colocar uma verde, entrar na última e na de trás, para poder prender, e voltar pelas 2. São 15 miçangas o total dessa carreira aqui. Agora, a gente vira. E vamos começar com 2 verdes e entrar nas 2 verdes. Ó, volta pelas 2. Agora é o seguinte, ó, nós vamos entrar nas 2 verdes novamente. Ó, dá uma apertada. E vamos subir aqui, ó, na outra carreira, em 4 verdes, ó. Na antepenúltima carreira que a gente fez. Subimos aqui em 4 miçangas verdes. E vamos descer na verde do lado de cá, ó. Descemos na verde do lado de cá, isso quer dizer, fizemos 2 miçangas aqui, uma vai ficar sem miçanga, e nós vamos começar aqui, ó, da 4ª miçanga agora, tá? Da 4ª verde. E vamos colocar 2 verdes e entrar nas 2 verdes. Então, vai ficar um buraco aqui, tá? Ó. Mais 2, entra nas 2. Mais 2, entra nas 2. Colocamos aqui 2, 4, 6. 6 verdes, né? Ó, mais 2, entra nas 2. Colocamos 8, ó, a partir desse buraco aqui, eu tô contando 2, 4, 6, 8. E vamos colocar a última, que é uma só, uma verde. Ó, entra na verde do lado e pega a verde de trás. Então, nessa carreira anterior, vão ter que sobrar 3 miçangas verdes sem colocar miçanga, tá? Ó, entrei nas 2 e vou subir aqui pelas 2. Então, 3 vão ficar sem miçanga. Ó, agora a gente vira. Ó, virou. Agora, a gente vai colocar 2 verdes e entrar em 2 verdes. Mais 2, entra nas 2. Começamos aqui, então, com 4 verdes. Agora, é o seguinte, ó. Nós vamos entrar aqui novamente, ó. Fizemos aqui 4 verdes. Vamos entrar novamente aqui na verde do lado, em uma só. E vamos subir na carreira anterior por 4 miçangas verde dessa carreira anterior, ó. Tá? Por 4. Vamos descer pela verde do lado, por uma só. Descemos aqui, ó.
uma, duas, três. E aqui nós vamos colocar duas verdes e entrar nas duas verdes. Volta aqui pelas duas. E vamos colocar uma verde nesta última, entra na de trás. E volta pelas duas. Agora, a gente vira. E vamos fazer aqui a última carreira desse cantinho, tá? Duas verdes, entra nas duas verdes. Volta pelas duas. Coloca mais uma verde, entra na última aqui, ó, e pega a de trás. E volta pelas duas. Então, aqui ficaram duas carreirinhas aqui, de 3 verdes, saliente aí, tá? Agora, a gente vai ter que voltar aqui, ó, nessa carreira todinha. E vamos descer aqui nesta carreira, ó. Aqui é a carreira todinha, tá? Ó, até chegar aqui no final. Ó. Descemos aqui a carreira todinha até chegar na última. Agora, a gente vai entrar aqui nessa carreirinha de 4, vamos entrar em uma só. E aqui nós vamos colocar mais uma verde. Ó, uma verde, a linha sai aqui por baixo, a gente entra por cima. Ajeita a miçanga aqui na lateral, volta por ela. Voltamos por ela. Vamos entrar novamente na do lado. E voltar aqui nesta última. Agora, a gente vai caminhar aqui até a outra ponta, ó. Aqui a gente aperta pra ele ficar bem retinho, tá? Então, nós vamos caminhar aqui, ó, pode ser de 2 em 2. Ó, vou descer aqui, ó, pode ser quantas você quiser. Desci aqui em 4. Vou descer aqui em 3. O importante é sair lá na outra ponta. Então, nós vamos descendo sempre aqui, ó, na do lado. Descer aqui mais 3. Ó, vou subir aqui nesta do lado, pra gente já poder descer aqui em todas da ponta. Nas 3 da ponta, tá? A gente tem que sair aqui, ó. Tem que sair nesta verde aqui, desta ponta, onde tem o fio que a gente começou. Vamos sair nesta ponta. Não importa como que vocês vão fazer para chegar aí, tá? O importante é só respeitar aqui as miçangas direitinho. Ó, chegamos aqui nesta ponta. Estamos saindo com a linha aqui, ó, por debaixo desta ponta verde. Aqui tem aquela saliente que a gente colocou como franja. E aqui nós vamos começar com 2 verdes e entrar aqui nas 2 verdes. Volta por elas. Agora, 2 amarelas, entra na amarela e na verde. Sobe aqui nelas. Mais 2 amarelas, entra nas 2 amarelas. Volta por elas. Uma branca e uma azul, entra na branca e na azul. E volta por elas. 2 azuis, entra nas 2 brancas.
mais 2 azuis, entra nas 2 brancas. Ó, tem 5. 5 azuis. São 7 total, ó, mais 2, entra nas 2 brancas. Então, aqui tem que ter 7 azuis no total, tá? Agora, uma branca e uma amarela, entra na amarela e na azul. Volta pela branca e pela amarela. Agora, 2 amarelas, entra nas 2 amarelas. Volta pelas 2. E finaliza aqui essa carreira com uma amarela. Entra na verde e na amarela de trás. E volta pelas 2 amarelas. Agora, a gente vai entrar aqui, ó, na verde novamente do lado. Na verde do lado da amarela, tá? Ó. Na verde do lado da amarela. Ó, vamos subir aqui esta carreira do lado por 4 verdes. Ó, subimos aqui e vamos descer na verde do lado. E aqui nós vamos colocar mais uma verde, tá? Subimos, então, por 4 verdes dessa carreira aqui e descemos na do lado. Ó, colocamos mais uma verde. E vamos entrar, a linha sai por um lado, entra pelo outro da miçanga. Volta por ela. E entra novamente na miçanga aqui. Vamos subir por 4 verdes aqui. Ó, subir aqui. Aí, nós vamos entrar nesta amarela da ponta, que é onde a gente vai continuar, tá? Então, temos que sair desta amarela aqui, ó. Desta quarta amarela. Então, a gente vira, ó. Então, a linha está saindo aqui, da amarela, embaixo da primeira amarela, tá? Subimos a carreira inteira e entramos na amarela. Ó, saindo, então, aqui, desta amarela, embaixo da amarela, vamos colocar uma verde e uma amarela, e entrar nas 2 amarelas. Volta pela verde e pela amarela. Agora, 2 amarelas, entra nas 2 amarelas. Volta por elas. 2 azuis, entra na azul e na branca. Mais 2 azuis. Entra nas 2 azuis. Mais 2, entra nas 2. Mais 2 azuis, entra nas 2 azuis. Colocamos 8 azuis. Agora, uma azul e uma amarela, entra na amarela e na branca. Duas amarelas, entra nas 2 amarelas.
E finaliza aqui a carreira com 2 verdes, entra na verde e na amarela, ó, na penúltima e na amarela. A última verde aqui da carreira anterior vai ficar sem miçanga. Ó, terminamos aqui, então, na verde e na amarela. Agora, a gente vira. E temos que sair da segunda verde. Como que a gente vai fazer, ó? Vamos entrar na verde e na amarela do lado. Pula aqui a primeira miçanga, tá? Entra na verde, na segunda e na amarela, ó. Entramos aqui nas duas. E vamos descer aqui, ó, na direita, pela segunda verde. Então, estamos saindo aqui por baixo da segunda verde. E aqui nós vamos começar. Vamos colocar 2 verdes, entrar na amarela e na verde. Agora, 2 amarelas e entrar nas 2 amarelas. Uma amarela e uma azul, entrar nas 2 azuis. Aqui formou 3 amarelas. Duas azuis, entra nas 2 azuis. Mais 2 azuis, entra nas 2 azuis. E mais 2 azuis, entra nas 2. Então, aqui o total são 7 azuis, ó. Agora, vamos colocar 2 amarelas, entra na amarela e na azul. E vamos finalizar aqui com uma verde, entrar na amarela e na amarela de trás, ó. A amarela e a verde vai ficar sem miçanga. Vamos subir pela amarela e pela verde. Vira, ó. Agora, nós vamos subir aqui por dentro desta amarela aqui do lado e da outra, tá? Vamos pular a verde e a amarela, subir nas 2 amarelas. Ó, entramos nas 2 amarelas. E vamos descer nesta amarela do lado de cá. E vamos colocar uma verde e uma amarela. E entrar nas 2 amarelas. Sobe pela verde e pela amarela. Uma amarela e uma azul. Entra nas 2 azuis, sobe pela amarela e pela azul. 2 azuis, entra nas 2 azuis. E volta pelas 2. Mais 2 azuis, entra nas 2 azuis. Volta pelas 2. O total aqui de azul são 5, tá? 5 azuis. Agora, 2 amarelas, entra na amarela e na azul. Duas verdes, entra nas 2 amarelas.
E uma verde aqui para finalizar a carreira. Vai entrar na verde, ó, a última verde não vai entrar, tá? Não vai ter miçanga. Nós vamos entrar na penúltima verde e na amarela de trás. E sobe nas duas verdes. Vira. Saindo da verde, vamos colocar duas verdes e entrar nas duas verdes. Mais duas verdes, entra na amarela e na verde. Volta pelas duas. Duas amarelas, entra na azul e na amarela. Mais duas amarelas, entra nas duas azuis. Mais duas amarelas, entra nas duas azuis. Uma amarela e uma verde, entra nas duas amarelas. Ó, o total aqui de amarelas são 7, tá? 7 amarelas aqui. E a gente finaliza aqui com uma verde, entra na última verde e na amarela de trás. E volta aqui pelas duas verdes. Vira. Agora, a gente vai subir aqui, ó, pela verde e pela amarela da carreira anterior, porque nós temos que sair da segunda verde. Vamos descer aqui, ó, pela verde. Então, estamos saindo aqui por baixo da segunda verde. E vamos começar com duas verdes. Entra na amarela e na verde. Agora, uma verde e uma amarela, entra nas duas amarelas. Duas amarelas, entra nas duas amarelas. Duas verdes, entra nas duas amarelas. Mais duas verdes, entra nas duas verdes. E duas verdes para finalizar. Entra nas duas últimas. Total aqui são 6 verdes no final dessa carreira. Agora, vira. E essa carreira agora é toda em verde. Vamos começar aqui, ó, com duas verdes nas duas. Ó, vamos fazer aqui de duas em duas, tudo verde, até chegar aqui no final. Vamos colocar um total de 12 miçangas verdes, tá? Vou fazer aqui até chegar no final e volto com vocês aqui no final. Ó, chegando aqui no final, vou colocar as duas últimas. E voltar por elas. Olha só, então, 2, 4, 6, 8, 10, 12 miçangas verdes eu coloquei aqui nessa carreira, ó. Tá? Inteirinha de miçanga verde. Aí, a gente vira. Começar agora com duas verdes e entrar nas duas verdes.
A carreira também é toda em verde. Ó, mais 2. Só que agora nós vamos colocar 11 verdes, tá? A última é uma miçanga só. Ó, 6. Inteirinho verde, ó. 8. 10. E agora a gente vai colocar uma só, para fazer 11. Vamos entrar nesta penúltima verde, a última vai ficar sem miçanga, e pegar a miçanga de trás também, ó. A verde de trás, e subir aqui nas duas. Ó, fizemos então 11 miçangas aqui. Ó, agora a gente vira, e vamos subir aqui, ó. Vamos pular aqui, a primeira miçanga não vai entrar nela, nós vamos entrar na segunda, na terceira, na quarta e na quinta. Vamos entrar por 4 miçangas verdes aqui, dessa carreira anterior. E vamos descer aqui na quarta verde desse lado. Ó, 3, a quarta. A linha sai da quarta miçanga. Saindo aqui da quarta miçanga, vamos colocar 2 verdes, entrar nas 2 verdes. E vamos colocar aqui um total de 6. Mais 2, entra nas 2. Então, vai sobrar aí da carreira 2 miçangas sem colocar. E mais 2 aqui, ó, entra nas 2. Então, já colocamos aqui as 6 miçangas verdes desta carreira. Tá? Aqui, pular 3, começar na quarta, coloca 6 verdes e deixa 2 sem colocar miçanga. Aí, agora a gente vira. E vamos colocar aqui 4 verdes, ó. Começa com 2 nas 2 primeiras verdes. E mais 2 aqui nas 2 verdes. Colocamos 4. Vira. Agora, nós vamos começar com 2 verdes e entrar nas 2 primeiras verdes. E uma verde entra na penúltima verde, ó, a última a gente não vai pegar, e pega a de trás. E volta pelas 2. A gente vai virar. E vamos fazer novamente aqui 3 miçangas, ó. Então, 2 verdes, entra nas 2 verdes, volta pelas 2, coloca mais uma, entra na última e na penúltima, volta pelas 2. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó, desce aqui nas 2 miçangas da carreira anterior, só em 2, tá? Desce nas 2 verdes, ó. Põe a linha pro lado e desce nessa última verde. Aqui, nós vamos colocar uma miçanga a mais, ó. Vamos colocar a miçanga verde, juntar aqui, ó. Tá, tá aqui a miçanga. Nós vamos voltar, ó. Puxa ela e volta pela primeira miçanga. Ó, fizemos aqui uma pontinha, uma miçanga a mais aqui, tá? Estamos aqui, ó, na segunda miçanga. Vamos colocar uma verde, a linha sai lá por cima, a gente entra aqui pelo outro lado. Sai para um lado, entra pelo outro. Vamos agora colocar aqui o restante. Ó, volta pela que a gente colocou. Colocamos uma. E mais uma.
A linha sai por um lado, entra pelo outro, ajeita e volta pela miçanga que colocou. Ó. Agora, a gente vai subir aqui novamente, ó, vamos voltar nesta segunda. E aqui nós vamos colocar 2 miçangas, puxar, ó, elas vão encostar lá. Aí, a gente afasta a primeira e volta por dentro da segunda e da outra, ó. Volta por dentro de 2 miçangas, tá? Pra colocar mais essa franjinha aqui, ó. Dá uma apertada. Agora, a gente volta aqui na de cima. E vamos voltar aqui nessa carreira que tem 3, ó. Estamos voltando para poder prender melhor, tá? Ó. E aí, a gente puxa. E vai ficar assim, ó. Vou caminhar aqui, ó, por dentro das 3. Vou caminhar aqui por dentro de algumas miçangas, sem entrar na ponta, tá? Ó. Algumas miçangas aqui da carreira. Descer aqui em 2. É aleatório aí, tá, gente? Pode ir para onde vocês quiserem. E aqui, ó, a gente vai dobrar a peça assim e vamos fazer o arremate aqui embaixo, como eu sempre faço. A laçada, coloca a agulha dentro da laçada. Passa por dentro de 3 miçangas, faz novamente aqui, ó. Pega a linha por baixo. E passa por dentro de algumas miçangas. Puxa para esconder o nó. E aqui vocês vão fazer quantas vezes vocês acharem necessário, tá? Ó, pra mim já tá de bom tamanho, vou cortar. Vou cortar esse daqui também, que a gente já fez o arremate. E agora, é só dar uma queimada aqui, ó, nos fios que ficaram. Só dar aquela selada no fio. É isso, pessoal. Finalizado mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like, de compartilhar em todos os grupos que vocês participam e de se inscrever no canal quem não é inscrito. Por favor, tá bom? Ajuda bastante no canal, ó. Olha só, bem versátil essa peça, hein? Dá para vocês fazerem bastante coisa. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo!